Povo de Deus, a graça e a paz do Senhor. É com muita alegria e com muito temor e tremor diante de Deus que a gente assume esse momento da mensagem, com muita oração, pedindo ao Senhor que fale aos corações, fale aos nossos corações, e mais do que isso, levante em nós atitudes, decisões, escolhas, caminhos, que seja um momento poderoso entre o povo de Deus e o seu Deus, que seja algo assim extraordinário em nome de Jesus Cristo. Queridos, por gentileza, lhe peço que abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, no seu capítulo 14. Então, o texto é Mateus 14, e nós vamos ler a partir do versículo 22. A honra, a glória e os louvores pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é por demais conhecido. Creio que o Senhor tem coisas novas para nos mostrar através dele. Estou apegado a esse texto com muito amor. E eu espero que ele seja derramado em seu coração também. Então o texto nos fala assim, a palavra do Senhor nos diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali sozinho. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E então Jesus lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra margem, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, o reconheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe por sua santa e poderosa palavra. Que o Espírito Santo haja nesse momento com grande poder, que haja um derramar da água viva do Senhor sobre cada coração. É o que eu peço, eu oro em um nome de Jesus Cristo, em um nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, existem situações que só conhecendo o final, só aguardando o final para a gente entender a razão, o sentido de tudo que acontece, de todos os fatos, de todo o processo. Esse texto, ele é assim, para a gente entender o episódio de Jesus Cristo andando sobre as águas, estendendo uma ordem a Pedro para que ele ande também sobre as águas, o socorrendo com sua mão poderosa. Só a gente entendendo para onde eles estavam indo e o que estavam indo fazer.
lá na província de Genezaré, há uma explicação porquê desse milagre tão poderoso. Diz a palavra, eu li com vocês, que quando os homens daquele lugar, daquela província, descobriram que Jesus estava em terra, saíram anunciando a todos, juntaram todos os enfermos para que ele os curasse. E eles clamavam pedindo que o Senhor, por misericórdia, por graça, lhes permitisse que tocassem as suas vestes, a orla da sua veste. E aí diz a palavra que todos que tocavam em suas roupas eram curados. Eis o final da obra, da grande obra, do grande milagre. O porquê de todo o esforço, o porquê de todo o ensino, o porquê de um milagre tão grande, glorioso, era porque o Senhor estava alcançando vidas, estava entrando em corações, estava quebrando o mal, estava desfazendo a força das enfermidades, estava normalizando a vida, estava pondo as coisas no lugar, estava estabelecendo a ordem segundo o seu reino, como é que devem ser as coisas, as circunstâncias, os lares, as pessoas, a vida em particular de cada um, tudo voltando ao normal, à perfeita cura. E mais do que isso, uma descoberta, a mais linda de todas as descobertas, que Deus estava na terra, que Deus está na terra, está aqui, está aí, que Jesus é o Senhor, que Ele tem o cetro do poder, acima de todas as potestades, acima de todos os poderes, acima de todos os nomes, de todos os títulos, de todas as aclamações. Ele é Senhor, Ele é Rei, e prepara o seu reino, e convida as pessoas, e toca, e o seu amor não mede esforços, atravessa os mares, vai longe, vai sobre as águas, pisa nas ondas, pisa nas circunstâncias, vence os impossíveis, para estabelecer o seu amor na vida de uma pessoa. Escute. Há aqui extraordinárias lições nesse texto. Eu queria olhar de duas maneiras nesta noite junto com você. Eu queria olhar para esse texto, primeiro com o olhar de Jesus, por Jesus. E segundo, eu queria olhar através de Pedro. Eu queria que nós nos colocássemos no lugar de Pedro. Através de Cristo, a gente vê que aquele dia não havia sido um dia fácil, muito pelo contrário, era um dia muito duro. Naquele dia eles souberam que João Batista havia sido morto. E é também naquele dia que há a multiplicação dos pães, onde as multidões, irrequietas por sua palavra, desafiadas por seu amor, atraídas por sua graça, vão até ele. Porque quando ele sabe da morte de João Batista, ele se entristece. E ele vai para um lugar isolado. Mas as pessoas estavam sedentas, estavam famintas, estavam doentes, estavam carentes. Queriam ver o seu poder, queriam ser curadas por ele. O sentimento é o mesmo de hoje. O clamor do peito, da alma é o mesmo. As pessoas queriam estar com Deus. O nosso esforço aqui, a nossa liturgia, a nossa organização, o nosso cuidado, o esforço dos irmãos, o seu esforço em estar aí, prestando atenção, olhando atentamente para que o Senhor fale com você. O nosso esforço é para criar um diálogo, um entendimento, um encontro com o Senhor. E diz a palavra que o Senhor, quando vê as multidões que chegam, Ele tem compaixão deles. E já no final da tarde, na hora de despedi-los, percebe que eles não tinham que comer e providenciam uma refeição. Uma linda e poderosa e transbordante refeição para aqueles que não tinham nada. Ali havia alguns pães, alguns peixes.
deles, e ele toca neles, ora por eles, eles são multiplicados e alimentam a todos, e sobra, a graça do Senhor alcança as pessoas, entra na sua vida, entra na sua casa, entra na casa das pessoas, na sua família, transborda, sobra, vai além de você. Esse é o grande mister do Evangelho, é a graça que lhe alcança, lhe abraça, lhe preenche, transborda em você, e depois começa a lhe usar para outros, e vai se estendendo, e isso é imbatível, é imbarrável, é imparável, é a glória, agora, através da igreja, das pessoas, da sua vida, cada um demandando o seu esforço pessoal, largando os seus destinos anteriores, tomando as suas decisões pela palavra. Agora a palavra bate forte, agora a palavra acende no peito, e as pessoas descobrem que é possível obedecer a Deus, é possível obedecer à voz de Deus, é possível obedecer ao mover do Espírito, é possível um homem, uma mulher se entregarem ao Senhor e deixar que Ele comande a sua vida, que Ele estabeleça seus passos, que Ele apronte os seus propósitos, que Ele faça suas obras, que as pessoas provem desse exuberante amor, que as pessoas sejam tocadas, avivadas, ressuscitadas, feitas de novo, nascidas de novo. É possível você que está me ouvindo aí, ter a sua vida transformada, é possível você começar hoje uma vida no Senhor vigorosa, aliançada, ombreada com Ele pela palavra, pelo jejum, pela oração, por uma decisão forte de ser seguido, de seguir a Ele, de ser seguido por Sua palavra, acompanhado por Sua palavra. É possível decisões tomadas pela fé em Deus, é possível você crer sobre todo e qualquer impossível. Escute, o dia era difícil, tenso, cansativo, e olhando através da vida de Jesus, a gente vê uma atitude extraordinária, que nos ensina nesta noite. Apesar de tudo, ao final da tarde, quando ele decide despedir a multidão e enviar os seus discípulos para entrarem na água, para atravessar o lago, atravessar o mar. E aí diz a palavra que ele não vai descansar, diz a palavra que ele não vai ficar sozinho em si mesmo. Ele decide orar. Isso é extraordinário, queridos. É uma lição extraordinária. Ele decide e se colocar na presença de Deus Pai Todo-Poderoso, a sós com Deus, na sua intimidade. E aí você pode perguntar assim, por que ele ora? E ora tanto, ele ora muito, ele ora a noite inteira. Somente lá pela quarta vigília é que ele se levanta da oração e vai ter com seus discípulos. Aí a gente descobre que ele ora porque ele está na nossa pele. Ele está no nosso lugar, e ele sabe que tem que buscar em Deus aquilo que só pode ter em Deus, que é poder, o poder para viver, o poder para obedecer, o poder para se alegrar, o poder para adorar, para louvar, para exaltar o nome do Senhor, o poder para cumprir propósitos, para ir em frente, o poder para fazer a obra de Deus, o poder para ir até onde Deus quer lhe levar, só nele. Só no Senhor, só o desprendimento da glória de Deus sobre a vida de um homem para fazê-lo superar os impossíveis e as suas possibilidades. Escute, o dia era difícil, mas Jesus precisava orar porque ele sabia, por ele e por nós, por seus discípulos, que para se construir uma vida espiritual, eu não digo uma vida religiosa, onde a pessoa toma uma decisão de seguir a determinada religião e ter para si um Deus que lhe caiba bem direitinho para o seu estilo de vida. Eu estou falando em vida espiritual, vida inaugurada em Jesus Cristo, vida que começa pela obra da cruz, vida que faz o homem nascer da palavra, do Espírito Santo, que vive agora pelo Espírito, em verdade. Isso só pode ser construído na presença de Deus. E é essa vida que nos faz romper limites, que nos faz ir em frente, que nos faz atravessar o mar, que nos faz andar sobre as ondas. Ele sabe disso. E aí ele ora. Ele ora por si, pelo momento de dor. Ele ora pela ausência de João Batista. Ele ora por seus discípulos que estão no barco. E ele ora por aquilo que vai acontecer em Genezaré.
Ele sabe que ali havia uma grande obra. Era preciso um poder do Senhor para sanar vidas, para curar os enfermos. Não era uma liturgia humana, não era um arrumar de cadeiras e preparar um microfone. Era um envolver-se no poder, na glória, na nuvem de glória. Era estar dentro de um ambiente de glória de Deus, para que as coisas acontecessem. Era homem, ele estava vivendo a sua plenitude de homem, mas era um homem que estava ajoelhado ali diante de Deus Pai, recebendo dele o poder do seu Espírito para fazer coisas inacreditáveis, como ele vai fazer, creio, nesta noite, na minha vida e na sua. Escute, ele precisava ensinar aos seus discípulos como lidar com uma oposição infernal, uma oposição satânica a uma obra de Deus. Ele precisava ensinar a lição do romper um limite imposto pela opressão contrária à vontade de Deus. Ali estava uma obra para ser feita. Depois de um rastro de muitas obras, havia uma outra, além do mar, na outra margem, do outro lado. O senso do Espírito lhe mostrava a carência daquele lugar. O Espírito Santo lhe apontava, abria seus olhos para ver as pessoas que já iriam tocar nas suas vestes. E aquilo comove o seu coração. Mas ele sabe que há dificuldades, que há obstáculos, que há muros, que há resistências que precisam serem quebradas. E por isso é que ele ora. E quando ele sente que o Senhor o autoriza, o Pai lhe envia, aí ele se levanta e vai ter com seus discípulos. Aí você percebe que as dificuldades eram muitas. Os obstáculos eram tantos, mas a gente vê principalmente dois. É que havia uma distância entre ele e seus discípulos. E aí, nesta noite, eu queria falar um pouco sobre essa distância. Às vezes que nós nos distanciamos da igreja, do calor da igreja. E eu não falo só do calor presencial, eu estou falando do calor da comunhão, o calor da fé, o calor da união entre os irmãos, que embora distantes agora estamos juntos. Às vezes a pessoa se distancia disso e esfria. E aquilo que lhe mostrava o amanhã, a esperança, a obra do Senhor, os feitos, as portas se abrindo, começa a se arrefecer, a desaparecer, a se diluir diante das circunstâncias da vida, que vão se mostrando muito bem como vitrines impiedosas, que querem cativar o teu olhar só para isso, só para essa vida, só para esse viver terreno, empoeirado. Não, há algo melhor da parte de Deus, há uma natureza espiritual em nós, que nos dá chance e oportunidade para nós entendermos o que é viver para a glória de Deus, no reino de Deus, antecipar o céu, através da oração. Jesus estava ali aos pés do Pai em oração, no jardim, orando, porque ele estava sentindo a necessidade de antecipar esse território santo, para santificar a terra profana, para ambientar segundo os recursos celestiais a terra e os corações. Era preciso uma voz de autoridade, de amor suficiente para quebrar as correntes, para quebrar os grilhões, para quebrar os nãos, para desfazer a maldade, a impiedade da vida, para arrancar a dor das feridas, para refazer a esperança no coração, para gerar fé pela palavra. Deus está vivo, Deus não está morto, Deus está aqui, mas Deus está comigo. Eu estou com a sua palavra, eu estou envolvido com Ele e Ele está envolvido comigo. Então eu posso fazer aquilo que Ele me colocar para fazer. Eu ouço a sua voz e obedeço. O muro se levanta, mas eu creio. As águas tumultuam, se agitam, açoitam o barco, mas eu sei que há um Senhor que tem uma voz que acalma as águas. Ele ora pela necessidade de estarmos diante de Deus, sempre diante de Deus. Cada vez que ele ia no Getsemane, de lá ele saía com um plano. De lá ele obtinha um chamado: vamos para ali, vamos atravessar o mar, vamos voltar para ali, vamos à casa de fulano, de cicrano, vamos visitar o irmão que ninguém vê, mas eu vejo, vamos lá. Escute,
E aí, ele mostra para a gente a importância da gente se colocar na presença do Senhor, não só por um motivo, nenhuma dor, mas para avaliar a vida, de como está a vida. Hoje eu pensava sobre a humanidade inteira é devedora de Jesus Cristo. Ninguém sabe que deve a vida ao Senhor, ninguém sabe. Os que creem, os que não creem, estão vivos e existentes por conta do Senhor, porque tudo foi feito por Ele, para Ele, nele são feitas todas as coisas. A vida, ela é nata em Deus. Até os mais incrédulos, os mais revoltados devem um favor ao Senhor pela existência. E principalmente pela oportunidade de serem salvos, de serem feitos, refeitos, recriados pelo sangue de Cristo para Deus, para voltar para Deus, de onde saíram. Ninguém nasce do acaso, ninguém nasce por vontade própria, ninguém tem o domínio da vida. A vida pertence a Deus, o sangue jorra nas veias, corre nas veias por ordem de Deus, é a vida latente vinda do Senhor. Há um débito universal ao Senhor, é porque Ele vive, é porque o Cordeiro vive, é porque Deus amou tanto que deu expressão visível a esse amor. Jesus é a explicação visível de um Deus que ama de forma incalculável. É Deus visto, é Deus Emanuel, é Deus que se pode tocar nas suas vestes, é Deus que pode tocar no seu coração, é Deus que pode receber o toque de suas mãos. Eu hoje creio que Deus vai tocar você, vai me tocar, vai mexer com a gente, porque quem conhece um pouco do céu, sentiu um pouco do aroma do céu, já provou da glória de Deus, não se conforma só com essa vida, vive essa vida, vive porque ela é uma estrada, vive essa vida porque é um caminho, vive porque há nela uma missão, a gente vive, mas isso não nos basta, não nos é suficiente. Há um clamor no peito, na alma, por Deus, pelas coisas de Deus. A eternidade nos pertence, somos seres eternos, somos espíritos, seres espirituais, não somos de madeira ou de ferro, nós temos uma alma que é o centro das emoções do nosso espírito, que faz com que a nossa vida seja incorruptível, pronta para Deus. Agora estamos vencendo essa etapa terrena, mas o fato é que a nossa alma tem saudade de Deus, tem vontade de estar com Deus. O que é que Jesus estava fazendo ali? Estava matando a saudade. Seu amigo João, seu primo João, havia terminado a sua missão, estava morto. Então aquilo toca. Mas ele vai ali também, para voltar a sentir o ambiente, a glória do ambiente de onde ele saíra. João viu isso. João, o evangelista, viu isso. Que no princípio ele era o Verbo, mas o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Aquele que venceu a cruz romana, rude cruz, estava lá no início de todas as coisas, soprando junto com o Pai e o Espírito Santo a existência, criando todas as coisas. E aí as pessoas, quando entendem isso, antecipam esse ambiente de glória de Deus e aqui na terra tem uma porção dentro do coração. Agora eu entendo porque é que Naamã, um sírio que não conhecia nada de Deus, do Deus de Israel, quando ele tem uma experiência através do profeta Eliseu, e ele é curado da lepra, um homem arrogante, um general de guerra, grosseiro, violento, de repente esse homem se desmancha, porque ninguém conseguiu curar a sua lepra. Ele tinha todas as medalhas, mas ele escondia o seu corpo, porque estava ferido, e ele não queria que as pessoas vissem, ele não queria nem tirar a roupa para cumprir uma ordem do profeta, para ele tomar banho no rio Jordão. Mas o fato é que o Senhor cumpre a palavra do seu servo. O Senhor cumpre a palavra, a oração do seu servo. E ele é curado, e porque ele é curado, ele descobre um Deus
que é maior do que os seus deuses. Ele descobre um amor que ele nem entendia ainda como era. E ele se converte, ele fica tão apaixonado, como você pode estar nesta noite, que ele não podia ficar naquele lugar, ele não podia ficar naquela terra, ele não podia ficar ali às margens do Jordão, olhando para aquelas águas e vendo misericórdia de Deus. Ele tinha que voltar para a sua terra. Ele tinha um cargo, um trabalho, uma posição, mas ele jamais foi o mesmo. Ele voltou diferente, ele continuou servindo o seu rei. Diz a palavra que ele é aquele que apoiava o rei. O rei colocava, o rei de Naamã colocava a mão sobre o seu ombro quando ia fazer suas orações aos seus deuses. Era Naamã que estava lá, era o homem de confiança. Mas agora aquele general estava quebrantado, estava de joelhos diante de Deus. E ele faz um pedido inusitado, ele diz assim: deixa eu levar um pouco dessa terra do Jordão, desse lugar, a terra do profeta, a terra desse Deus vivo, um pouco dessa terra, para eu jogar sobre a terra da Síria e santificar, para quando eu me ajoelhar naquele lugar junto com o meu rei, eu coloque os joelhos, sobre a terra de Israel, do Deus vivo, terra do Deus vivo. E aí, quando a gente está assim, quando a gente está com o coração convertido, tudo pode estar revolto ao redor, mas dentro de nós há uma calma. E há uma convicção, e há uma luz, e há uma paz, e há uma coragem, e há uma força, e há uma disposição, e há um ânimo para fazer, e há uma revelação para fazer aquilo que tem que ser feito. O dia foi difícil, mas levante, porque aquela província de sedentos e famintos está esperando por você, e ele vai. Aleluia. Escute, eu dizia que é importante a gente orar para se colocar diante de Deus, pastor Wesley, para avaliar a vida. Como é que está o nível da nossa fé? Põe um termômetro aí. Como é que está o nível da nossa disposição em ser usado como canal e não um retentor da glória, como um dique que para as águas de Deus, mas que se enche, mas que abre as comportas para a vida e transborda. Vai aí o dom de Deus na sua vida, alcançando os limites inalcançáveis, cumprindo tarefas impossíveis. É o dom de Deus agindo em você. É o Moisés gago que se torna um articulador de palavras, de recursos, de discursos diante de Faraó, ao ponto de Deus falar na sua boca. Moisés, vai, porque foi eu que fiz a boca, e é eu que ponho palavras dentro dela. A gente vê coisas tremendas quando alguém se dispõe a dar lugar ao mover do Espírito. Que lindo! Então ele ora porque ele quer nos mostrar a necessidade da gente se alinhar. Eu não digo alinhar-se de forma religiosa. É fácil construir religião, religiosidade, é fácil você se agrupar a uma igreja, é fácil você confessar uma nova fé, está na moda, na internet, em todos os lugares. Você dizer agora que é evangélico, eu sei que é fácil, mas eu estou falando de gente que toma poder, que recebe poder, que consegue extrair ao toque da roupa do Senhor, de extrair milagres, de ser movido, de mover as coisas, de mover as águas, de dominar sobre as águas, pôr cabresto nas ondas. Escute, é preciso alinhar a vida, alinhar princípios que ora nos faz avançar, princípios de Deus, que nos faz caminhar, correr, ir em frente, fazer, mas princípios que nos freiam. Isso não pode, isso não deve, isso não é agradável, isso não dá bom exemplo, isso não traz testemunho, isso não revela a face de Cristo. A igreja no Brasil precisa dar um testemunho para a nação inteira, que há um caminho, que há uma vida, que há uma verdade, que há um Deus que não está só nas páginas da Bíblia, há um Deus que não está só nos altares, nem só dentro dos templos, há um Deus que se move, que está nas pessoas, que faz com que as pessoas mudem, pessoas que matam o mal com o bem, pessoas que amam fazer o bem, pessoas que focam em gente, pessoas que pregam o evangelho, não por vaidade, mas para alcançar os feridos, para curar os doentes, para dar água ao sedento, para alimentar o faminto, gente que está preocupada com aquilo que Deus se preocupa, gente que não está em si, que está tomado pelo Espírito, gente governável por Deus. Escute, é importante estar diante de Deus para enxergar as portas, pastor Timóteo, as portas de oportunidade, aquilo que é Deus que está abrindo, vá por ali,
A vez agora é Genazaré. É lá que tem gente, aí você enxerga. Se você estiver orando, você enxerga por onde entrar. Eu sei que a tarefa é difícil para a gente, porque nós somos uma geração que vive numa correria para cada vez mais fazer coisas maiores, cada vez mais construir algo que atenda ao clamor da nossa vaidade, fazer cada vez mais, fazer cada vez melhor, fazer cada vez mais bonito, fazer cada vez mais rápido, fazer cada vez em menos tempo, cada vez mais fácil, mais cômodo. E aí vem o Senhor desafiar para a gente orar, para perder tempo, para abrir mão do controle remoto, abrir mão da vida fácil, da acomodação e buscar o Senhor para descobrir o que é que Ele quer de verdade. Enquanto dá tempo, o tempo passa ligeiro, menino vira homem, é rapidinho, homem fica velho, é ligeirinho, para a gente descobrir o que é que Deus quer enquanto dá tempo, enquanto eu posso atravessar esse mar, vencer essas ondas. Aí vem o diabo e põe os entretenimentos, põe as diversões, as coisas etiquetadas como boas, que terminam, podem ser em si boas, mas com um fim ruim, porque atrapalham, impedem. São portas que se fecham, cadeados que se trancam, e a pessoa não arranja mais tempo, porque não estão preparadas para gastar o tempo, ou ganhar o tempo na presença de Deus. Jesus estava dizendo que é preciso fazer o que o pastor Wesley pregou quarta-feira, fazer o azimute. O que é azimute? Palavra árabe que fala sobre caminho. Achar o caminho verdadeiro, o caminho certo, para avaliar o caminho, é por aqui. Olha as coordenadas e diz, é por aqui. Olha para a palavra. Tem coragem para olhar para essa palavra, não estou falando para a religiosidade, é para a palavra. O que é que o Senhor me diz? Eu vou me ajoelhar hoje aqui e vou orar e vou ler a palavra até o Senhor falar comigo, mas quando Ele falar, eu vou me levantar e eu vou atravessar esse lago, aleluia, eu vou vencer essas ondas, eu vou me levantar, porque eu não vou mais sozinho, agora Ele vai comigo, aleluia. Jesus sabia que era preciso para Ele, na nossa pele, e também para os seus discípulos, aprender essa lição sobre orar para vencer os obstáculos, porque sempre surgem, se levantam, há uma oposição à obra, há uma oposição às curas, há uma oposição à salvação, há uma oposição às pessoas descobrirem a verdade. Por trás do véu da ignorância há uma verdade, rasga véu. Jesus é o Senhor, é o Salvador do mundo. Aquela cruz, a obra não parou ali, começou ali. A morte foi vencida, o aguilhão da morte foi quebrado. E daí surgiu, foi a vida em Deus, a vida pelo Espírito, a vida pela palavra. E aí a gente descobre que o céu não está longe, que está perto, que está aqui, está dentro da gente, que a gente pode produzir o efeito do céu. O fator céu, reativo, o fator céu que está morto no nosso coração, é reacendido, e agora a gente pode deixar marcas do céu, como chama, digitais do céu, etiqueta do céu, para que as pessoas se alegrem, se animem. Lá vem Jesus, Ele põe seus pés aqui nessa terra, e aí eu preciso tocar nele, você precisa, eu preciso tocar nele, você precisa, eu preciso tocar nele, você precisa, porque eu tenho algo para entregar nas suas mãos, eu tenho uma doença para ser curada, aleluia, e só Ele pode curar. Oh Deus, Jesus, sob a oração por último, Ele precisava despertar a gente que está aqui hoje para sua obra da cruz, o que é que ela ia fazer. A palavra do Senhor diz que um novo e vivo caminho foi aberto. Vou repetir isso. A obra da cruz abriu um novo e vivo caminho para aqueles que creem, passem. Pisem nessa terra. Sabe aquele caminho que foi prefigurado no Mar Vermelho,
impiedoso mar, impeditivo ao plano do povo de Deus nas mãos de Moisés para atravessar em rumo à nova terra para Canaã, mas havia o mar. Aí o Senhor pede a Moisés para levantar o seu bastão, o seu cajado. Ele levanta, porque quem ouve, quem conhece, quem obedece, conhece milagre, vê milagre. Ele levanta e o mar se abre, e há ali um caminho. Esse é o novo caminho, um novo e vivo caminho. Na cruz o Senhor abriu um caminho para mim e para você. E a gente precisa ousar. Senão a gente é envolvido pelas coisas desse Egito daqui. Senão a gente fica nesse lado da margem, quando o Senhor quer a gente do outro lado. Se eu pudesse ver o seu olho, eu ia dizer isso para você. O Senhor quer você do outro lado. Esse lado de cá é uma acomodação boba, travestida de espiritual, com a roupa eclesiástica, mas o Senhor quer que você tire essa capa, jogue fora, arregace as mangas e atravesse para o outro lado, porque Deus lá vai te usar. Jesus estava querendo que eles compreendessem que um certo véu que separava o povo de Deus foi rasgado na sua morte da cruz. Além do grito do mundo, do terremoto, do apagar-se o sol, haver trevas, do gemido da criação. A palavra diz que quando Jesus morreu, entregou seu espírito por mim e por você, o véu do templo se rasgou e não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, dizendo: agora pronto, pelo sangue do Cordeiro, eu posso entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Agora pelo sangue do Cordeiro, eu posso ir até os pés do meu Senhor. Agora pelo sangue do Cordeiro, eu posso me ajoelhar diante do seu trono. Agora diante do sangue do Senhor, pelo sangue do Senhor Jesus, eu posso ir ao céu pegar a minha herança, ser chamado filho de Deus, poder gritar: Abba, Pai, agora eu não mais vivo em mim, mas o Senhor vive em mim, o Espírito de Deus habita em mim. Aleluia. O Senhor precisava mostrar para eles que antes da cruz havia um muro, e a gente não percebe bem essas coisas. Muros que separam. As duas Alemanhas foram separadas séculos por um muro. Há uma muralha na China imensa, que separa povos e povos. E há uma mais importante, um muro espiritual erguido entre Deus e os homens. E tudo que se faz do lado de cá, não chega do lado de lá. Porque o muro impede, se torna intransponível, até o dia da cruz, quando o meu e o seu Jesus morreu naquele lugar. E quando ele morre, para uns é apenas alguém que foi morto lá naquele monte, cumprindo uma lei, cumprindo uma sentença de alguém que usurpou ser maior do que ele. Para alguns é um ferido, para alguns é um vencido, para alguns discípulos desistentes, acabou a missão, acabou o chamado, acabou a promessa, acabou a aliança, acabou o sonho. Mas para aqueles que esperaram o domingo, não, é ressurreição, a morte é vencida. Há um mergulho do Senhor para testemunhar nos céus, na terra e sob a terra, testemunhar que ele venceu, o Cordeiro venceu. E aí, por conta da sua vitória, o muro que nos separava de Deus ruiu, explodiu, tal qual as muralhas de Jericó, quando as trombetas foram tocadas e caíram, porque Deus as derrubou. Aleluia! Agora não são mais as muralhas de tijolo, de barro, de argamassa, de cimento. São as muralhas erguidas pela incredulidade de um povo. Aí a muralha da ofensa, a muralha da traição, da ingratidão,
por não cultuar, por não adorar, por não reconhecer Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, uma janela se abriu, uma porta foi aberta, e a gente descobre que tudo havia sido perdido, e agora por aquele sangue poderoso havia uma restauração, uma redenção. Foi pago um preço, um alto preço, foi conquistado a terra de volta, uma herança chegou, e aí o muro caiu e eu posso entrar. Eu posso entrar, você pode entrar. Eu não sei por que não se entra mais. Eu não sei por que a gente não vara a madrugada naquele lugar que é a nossa presença, que antes não poderíamos ir. Antes a religiosidade não poderia alcançar. E agora a gente pode, por aquele filete de sangue, pelo caminho, pela estrada, pela vereda, pelo sangue do Cordeiro, ousadamente ir até a presença do Senhor, se ajoelhar, e mesmo sem dizer nada, dizer só: Abba, Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, eis-me aqui, eu só vim para te ver, eu só vim para te tocar, eu só vim para dizer que eu topo viver essa vida, o tanto que o Senhor quiser, do jeito que for feito, mas eu topo viver em ti, navegando nas tuas águas, andando nos teus barcos, cumprindo as tuas tarefas, levantando as tuas bandeiras, eu topo viver. Senhor, está difícil isso, está difícil aquilo, aperta ali, dói acolá, mas eu topo porque eu sei que o Senhor cuida, o Senhor trata, o Senhor é médico, o Senhor solta, o Senhor é advogado, o Senhor julga, o Senhor é juiz, o Senhor alimenta, o Senhor é provedor. Eu topo, Jesus, só isso. E quando a gente sai desse ambiente de glória, a gente sai com glória. Quando a gente sai desse ambiente onde há pastos verdejantes, onde há águas de refrigério, onde há a presença de Deus, do Pai, o Filho olhando para o Pai, sem nenhum mais obstáculo, aí aquilo entra na gente e a gente leva e vive por aquilo. Cria uma memória, fotografa a cena, a gente lembra, Jesus está conosco. Ele está conosco, Ele é Emmanuel, Ele é meu conselheiro, Ele é meu Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, seu nome é princípio e fim, alfa e ômega, Ele é o Pai da eternidade. Eu quero passar a eternidade com Ele, começando aqui nessa terra, indo além, aleluia. Ele é o príncipe da minha paz. Para que desespero se a última palavra vem dele? Quantas pessoas não se levantaram do leito nesses dias? Quantas mães voltaram a ver seus filhos? Quantas pessoas testemunharam que venceram a enfermidade? E hoje, nesta noite, creio que o Senhor elencou vidas para suprir, para dar cura, para sanear corações. Eu creio que hoje vai ser algo tremendo da parte do Senhor. Escute. Jesus sabia que nós precisávamos não só saber desse acesso, mas ter a autoridade e o ânimo para entrar por esse acesso. Aí ele vai orar porque estava me representando, porque é de lá que a gente consegue poder para vencer os impossíveis. O acesso que Deus abriu, o diabo não pode fechar. Aleluia. É uma porta que Ele abriu para a igreja. É uma porta que Ele abriu para o pequeno, para você, para o carente, para o oprimido, para aquele que, como nos moldes de Mateus 5, que tem fome e sede de justiça, que tem um espírito quebrantado, que não se basta, que as coisas deste mundo não ocupam o lugar de Deus, e querem Deus, precisam de Deus, querem louvar a Deus. Eu preciso dar glória ao meu Deus, eu preciso dar aleluia ao meu Deus. A essas pessoas, Deus criou um acesso, aleluia. Jesus precisava nos ensinar a enfrentar essa oposição espiritual toda vez que há algo para ser feito. Há um sonho para ser realizado. Há uma obra para ser conquistada. Eu não sei se você já percebeu isso.
Há sonhos e sonhos, mas há sonhos que são espirituais, que batem com o testemunho interior do Espírito Santo. E que você sabe que tem que ser feito. Deus não vai te dar pronto, Deus vai dar a ordem. Deus vai te dar as habilidades, os talentos, mas você vai fazer a parte que lhe foi reservada. É servir mesmo, é ir em frente, é ser soldado na guerra. É para ser médico no hospital, é para ser pastor no púlpito, é para ser ovelha nos pastos. É a sua parte, é a minha parte. E aí a gente descobre que é preciso essa força para vencer a oposição. A oposição que se levanta. Havia um plano lindo ali, irmãos. Havia uma obra linda que glorificaria o nome do Senhor naquela terra, de forma inédita, nova, e que pessoas se converteriam ao Evangelho, e que seriam curadas pelo Senhor, mas não bastaria a elas só uma cura física. Elas precisavam agora serem curadas na alma, precisavam de Jesus como Senhor. Isso iria acontecer, e a oposição era impedir que Jesus e seus discípulos chegassem naquela terra. Toda vez que há um sonho de Deus, há uma oposição. Talvez você tenha uma oposição por aí. Alguma decisão em Deus que você tomou e veio uma oposição. E alguém disse, se tem oposição, é porque não é de Deus, é muito pelo contrário. Se há uma reação, uma dificuldade, um peso para essa decisão de fazer o que Deus quer, é uma oposição. E Jesus precisava ensinar como fazer para vencer a oposição. Ele ora, se reveste de poder, descobre que o barco está longe e ele resolve caminhar sobre as águas. Nunca mais ninguém caminhou sobre as águas. A lição é caminhar contra as circunstâncias. Agora, a lição é caminhar, em vez de fugir, caminhar em direção à oposição. Não sei o que é a oposição na sua vida. Eu sei o que é que tem na minha. Eu só sei de uma coisa: quando o Senhor está conosco e Ele está conosco em Cristo, a gente marcha sobre essas águas. Vamos lá, reviva a cena. Diz a palavra que o barco estava longe. Numa tradução, diz que o barco estava no meio do mar, longe, já estava longe. E o Senhor decide andar sobre as águas. Diz a palavra também que as ondas estavam açoitando o barco, o mar estava revolto. Havia uma espécie de tempestade, não era comum. Ali era o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, o lago de Genazaré. Mas não era comum haver tempestade naquele lago, mas havia naquele momento. E o Senhor marcha contra as ondas. O Senhor vara as ondas, atravessa as ondas. Diz a palavra que os ventos açoitavam e ele vai contra os ventos. E vai se encontrar com seus discípulos. Só um instante, irmãos. Ele precisava nos ensinar essa lição. De vencer essa oposição ferrenha que pode estar na sua vida, contra o plano de Deus na sua vida. A gente aprende com ele que quanto maior a intimidade que a gente tem com o Senhor, mais confiança a gente tem para investir, para ir em frente, para marchar contra as ondas, enfrentar os ventos. A igreja é um sinal disso. A igreja não nasce fácil. Uma igreja não vive, não cresce, não se estabelece fácil. É um navegar contra as ondas, é um andar por sobre as ondas. É gente que adquiriu confiança, não nos homens, não no dinheiro, não nos recursos, não nas experiências pessoais, só no Senhor. É gente que fecha o olho assim: eu sei que o Senhor vive, que Ele há de se levantar por nós. E vai, e quando menos se espera, a obra está feita. É gente que ora, Deus livra, Deus cura essa pessoa. E às vezes é uma doença que está além da nossa compreensão, mas a gente confia porque o Senhor conquistou nosso coração.
E aí, quando a gente ora, o Senhor faz a obra. Quanto maior a intimidade, maior a confiança. Salmo 23 é isso. É gente que fala daquilo que já andou com Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É Ele que me faz beber da melhor água, a água do refrigério. É Ele que me faz estar à sombra. É Ele que me faz estar nos pastos suficientes, verdejantes. É Ele que põe óleo na minha cabeça, sobre minhas feridas. É Ele que faz o cálice do meu coração em alegria, louvor e adoração transbordar. É Ele. Aqui nesse ambiente é Ele. Aí na sua casa é Ele. O glória a Deus na boca é Ele. O aleluia no coração é Ele. É Ele. É o Senhor. Isso gera confiança. Confiança em Deus. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Porque assim, de olhos fechados para o mundo e para as circunstâncias e para as águas, eu consigo andar em frente, sem desvios. Eu vou em frente sobre as ondas da vida, eu vou, porque eu confio. Aleluia. Quanto maior o relacionamento com Deus, maior a coragem. Sabe, às vezes não falta sonho, falta coragem. Às vezes não falta revelação daquilo que Deus quer, daquilo que você é, daquilo que você vai fazer, daquilo como Deus vai te usar. Falta coragem. Esta noite eu estou aqui para levantar essa bandeira da coragem. Coragem, coragem, o Senhor é contigo. Lembra de Davi também? Davi tem uma mania de, ao pastorear as ovelhas do seu pai, ficar tocando para Deus. Sem relacionamento, de ninguém vendo. Não era uma igreja, não tinha um púlpito, não tinha um palco, não tinha holofotes, não tinha fumaça de gelo, não tinha plateia, camarote, não tinha nada, era só as ovelhas, ele e Deus e a sua harpa. E ele tocava para Deus e fazia salmos para Deus. Que tal você fazer salmos para Deus quando ninguém está vendo? Que tal você compor para Deus quando ninguém está vendo? Que tal você orar de verdade quando ninguém está vendo? Aí isso gerou um relacionamento. Aí Davi sabia que o Deus de Israel era o seu Deus. Estava no seu coração. Fez o seu coração segundo o coração de Deus. Ele pensava diferente, via diferente, ouvia diferente. Ele sonhava diferente, ele agia diferente, ele tinha coragem. Diz a palavra que ele mata urso, mata leão, maiores do que ele. Treinamento de Deus. E agora ele tinha que matar Golias, aquele que estava afrontando as tropas de Israel, mas mais, ele estava afrontando a fé de um povo inteiro, de uma nação inteira. Ele estava afrontando o próprio Deus vivo e ele se enche de coragem. Por quê? Porque ele sabia, pelo relacionamento que tinha, que Deus era com ele. Então, ele sabia que aquela pedra, aquela funda, não eram nada diante de Golias, mas nas mãos de Deus, era arma poderosa, poderosa arma. A oração é uma arma poderosa, o jejum é uma arma poderosa, joelho no chão é uma arma poderosa, a palavra abençoadora na boca de um pai e de uma mãe é uma arma poderosa para a conversão dos filhos. E ele marcha contra Golias, que vinha contra ele com seus escudos, lanças, armas. Mas ele ia contra ele, infrator, opositor ao plano de Deus. Davi ia em nome do Senhor dos Exércitos. Relacionamento produz coragem. Por último, sobre a oração, eu digo que quanto maior a convivência com Deus, maior a revelação, mais clara é a visão. Para um pouco e você vai ver o que Deus vai lhe mostrar. Para um pouco. E diz: Senhor, eu estou igual a Bartimeu. Eu quero voltar a ver. Aleluia. Senhor, eu quero ver de novo. E você vai ver que o Senhor vai te mostrar coisas grandes, que os olhos ainda não viram, que os ouvidos não ouviram, coisa que não desceu ainda no coração do homem. Deus vai te mostrar.
Eliseu passou por isso. Eliseu é um cara que tinha trabalho, tinha ofício, tinha obrigações, mas um dia Elias passou por ele, jogou aquela capa surrada de pastor, de profeta sobre ele, e ele entendeu que era um chamado. Aquela capa clamava pela autoridade de Deus na vida de um homem. Elias estava ficando velho, mas a obra do Senhor não envelhece, não para, ei, a obra do Senhor não para, não envelhece, não perde força, não deixa de ferver. E Eliseu larga tudo e só pede uma coisa. Eu vi tudo o que aconteceu com Elias, eu quero é mais de Deus, eu quero o dobro desta unção, eu quero fazer o dobro do que Elias fez, e vai. Aí por causa dessa convivência com Deus, ele passa a conviver em cada detalhe, não era só na igreja não, em todo lugar. Ele orava, ele desafiava o relógio, desafiava a madrugada, as vigílias da noite. Ele estava com Deus, caminhava com Deus, agia por Deus. As suas atitudes assinavam embaixo as ordens de Deus. Aí ele consegue enxergar o que ninguém via. Aí no dia que o exército sírio cerca aquele povoado onde ele estava para prendê-lo, porque ele avisava ao rei de Israel por onde é que a Síria entrava. E aí Israel vencia. Então tinha que pegar, não era o rei nem o exército, tinha que pegar o profeta. Não tinha que matar o exército, vencer o exército, tinha que pegar, matar, vencer o profeta. Por que você não quer ser profeta na sua casa? Por que você não quer ser voz de Deus na sua nação? Por que você não quer se levantar na sua geração? Porque Deus quer usar você. Escute, o jovem não conseguia ver o que estava acontecendo, só via o exército, só via o inimigo, só via a afronta, só via o mar, só via as ondas, só via o barco distante, só via a impossibilidade da obra. Aí Eliseu diz isso: Senhor, abre os olhos desse jovem para que ele veja como eu vejo, que o exército de Deus é maior do que esse, que os carros são maiores, que há carros de fogo, que há um exército inteiro de Deus sobre todos os exércitos da terra, porque Ele é Deus, e é Deus todo-poderoso, e que dá vitória ao seu povo. Visão tem a ver com convivência. Mas, queridos, eu queria olhar por último um pouquinho pela vida de Pedro. Com a sua permissão e a sua paciência. Mas eu não queria olhar hoje para o afogamento, quase afogamento de Pedro. Eu queria olhar para umas coisas boas que aconteceram aqui nesse episódio e que Pedro experimentou. Que eu creio que você nesta noite pode experimentar, que eu estou muito, muito desejoso para experimentar também. E aí eu vejo que Pedro prova a mesma coisa que Jesus provou. Pedro prova a mesma coisa que Jesus provou acerca da oposição do milagre. Lá também, onde Pedro estava, as ondas estavam violentas, o mar estava revolto e açoitava o barco. E eu descubro que Pedro, por algum momento, ao olhar para Jesus, ele com os olhos naturais, ele vê a força que a circunstância tem. Eu achei bonito porque ele não nega a força das circunstâncias, mas também não se deixa vencer por suas forças. E ele consegue ver a força que vem de Deus, que é maior. E ele decide ir de encontro a Jesus e andar sobre a situação, sobre as circunstâncias, sobre a oposição, dizendo algo assim: se Jesus andou, eu nele posso andar também. Se ele venceu a resistência para que se cumpra a obra, eu posso vencer também. No seu poder, debaixo do seu sangue, na autoridade da sua mão, eu posso vencer também. E Pedro vai sobre as ondas. Não é fácil você descer do conforto do barco, do relativo conforto de um barco, e andar sobre as ondas, não é fácil.
Porque as ondas, às vezes, irmãos, têm nome, né? As ondas têm nome. Nós vivemos agora uma grande onda, que alcança todas as pessoas, do pequeno ao grande, do fraco ao forte, todos, uma onda. A questão não é negar a existência e a força da onda. A questão é saber que nós podemos andar sobre a onda. A igreja pode andar sobre a onda. Você pode andar sobre as águas. E Pedro, ele tem isso bonito nele. Ele escolhe enfrentar. Eu queria parar um pouco aqui e ver como é que está a nossa capacidade de enfrentar. Não é só o possível, não, e aquilo que está sob a nossa expertise, não. É enfrentar aquilo que nos separa do melhor de Deus, enfrentar aquilo que nos separa do verdadeiro ministério que Deus tem para a gente, aquilo que nos separa da efervescência de um chamado santo para ser vivido aqui na terra. O que é que nos separa? E eu queria pedir ao Espírito Santo nesta noite que nos desse a mesma coragem de Pedro, de descer do barco e enfrentar. Mesmo que isso ponha em risco a reputação. Ou coisa difícil de largar é reputação. O zelo pela própria imagem. E Pedro decidiu enfrentar. Eu estou falando pausadamente porque o Espírito Santo está falando com algumas pessoas sobre essa questão de decidir nesta noite enfrentar, para ir de encontro à vontade de Deus. Satanás tem uma venda chamada ilusão, e ele consegue colocar essa venda, não sei como, até naqueles que estão dentro da igreja. Mas nesta noite, delicadamente, o Espírito Santo desata o nó da ilusão. As escamas caem dos olhos. E a gente vai enxergar o plano de Deus, como ele é, o tamanho que tem. Hein, Josué? Olha para frente. Josué, olha para as terras aí, ó. Pois é. Aquilo que você está vendo e aonde teu pé pisar será dado em possessão. Isso é apropriação da promessa e exercício da aliança que Deus tem para nós. Pedro fez isso. Ele escolheu enfrentar. Hoje eu estava tentando imaginar a cena de Jesus no seu corpo normal, franzino. Ele ir de encontro ao vento. Porque você sabe que a tendência dos ventos é soprar do meio do mar para a margem. E ele estava indo da margem para o meio do mar de encontro ao barco dos seus discípulos. Então ele estava enfrentando um vento. E não é fácil enfrentar o vento, um vento forte. Mas os homens descobriram como enfrentar o vento. Os homens inventaram o avião. O avião enfrenta duas resistências gravíssimas, pelo menos. Uma é a força da gravidade que empurra a aeronave de cima para baixo. Um peso sobre a aeronave para que ela caia. E o vento que vem contra, o vento contrário. Aqui no texto fala de um certo vento contrário. Não está aqui à toa, é vento contrário. Mas há uma aerodinâmica para enfrentar vento. O homem descobriu que precisava de um motor, de uma força maior que pudesse vencer a força da gravidade que oprime para baixo e a força do vento que é contrário. Descobriu que se tiver um motor mais forte que produza uma velocidade maior, é possível vencer a gravidade e a resistência do vento. Os pássaros também descobriram. Os pássaros, quando querem mudar de território, mudar de clima, eles voam e não voam de qualquer jeito, de forma confusa, eles formam uma espécie de flecha.
E os mais poderosos e fortes, os que voam melhor, que têm asas mais fortes, tomam a frente. E vai uma flecha mesmo, que começa em um só e vai se alargando em muitos. E quando aquele que está lá na frente cansa, ele é substituído por alguém forte como ele, capaz de varar o vento. E aquela flecha, animais feitos flecha, vão varando o vento, e é possível quebrar a força do vento. Mas hoje eu não estou aqui para falar de avião nem de pássaro, eu estou aqui para falar de você, a sua vida. Porque Deus pôs no seu coração um motor, com a força do Espírito Santo, capaz de varar o vento, de vencer o vento da oposição, a obra de Deus na sua vida, e de resistir a essa opressão, que é essa mão de Satanás que tenta achatar seus sonhos. E Deus pôs um motor que dá vida a você, ao seu corpo, que faz as suas mãos se levantarem em glorificação a Deus, que faz a sua boca se abrir para falar, Jesus Cristo é o Senhor, que faz os seus pés andarem em marcha solene. Mas tem muro, passa por cima, mas tem água, passa pelas águas, mas são fundas, eu vou por cima delas, mas tem um vento forte, mas eu crio a minha aerodinâmica da fé. Ei, a fé tem uma aerodinâmica capaz de vencer o mundo, capaz de vencer a carne, capaz de vencer a Satanás, de passar por dentro, de quebrar a onda e de chegar do outro lado. Então eu queria rapidamente falar que Pedro teve essa coragem de enfrentar pela aerodinâmica da fé que Deus em Cristo punha em seu coração. Segunda coisa bonita que eu vejo em Pedro, que eu queria trazer para nós, é que ele tinha um sentimento forte, irresistível, uma vontade muito grande de imitar Jesus. Ele tinha. Ele via o jeito de Jesus tratar as pessoas. Ele via como as leis físicas, sociais, leis duras, a lei do destino, doenças, ele via como isso tudo cedia diante de uma certa glória de Deus, extraordinária glória posta num corpo como o de todos, numa vida como a de todos, que convivia com eles, que comia, que andava, que dormia, que bebia água quando tinha sede, que sentava para conversar. Então Jesus fazia e Pedro gostava, e ele queria imitar. Então quando Jesus vem, vamos lá, vamos ver a cena de novo, marchando sobre as águas, vento forte, ondas, e o Senhor caminhando solenemente por sobre as ondas, como você quando está em fé. E aí os discípulos se assustam, é um fantasma, nunca tinham visto aquilo. E Jesus diz assim, tenham bom ânimo, algo novo, palavras minhas agora, algo novo está acontecendo. Não temam, sou eu, não tem mais, sou eu, não tem mais. Aí Pedro, mais rápido que todo mundo, ele diz, Senhor, se é tu mesmo, se o Senhor sabe andar sobre as águas, sobre a oposição, se o Senhor não desiste, se o Senhor não foge de Satanás, se o Senhor não desiste dos planos, da ordem, do chamado, daquilo que tem que ser feito, se o Senhor não acomoda, se o Senhor não disfarça, se o Senhor vai reto, se o Senhor anda sobre o mar, sobre as águas, eu também quero andar. Se o Senhor faz, eu também quero fazer. Se o Senhor prega, eu também quero pregar. Se o Senhor ora, eu também quero orar. Se o Senhor cura, eu também quero curar. E Jesus diz algo assim, produz um discurso com a única palavra, diz, somente para aqueles que creem. Pedro, vem. Esse é um chamado que ecoa até hoje. Você, muitas vezes, é incrédulo. Você é arredio, você é desconfiado, você acomodou a religião, acomodou-se a uma religião.
Mas chega um dia que não tem jeito, o Senhor te pega. Ele vai te pegar. E ele diz assim, vem. Basta isso. Vem. Jesus estende a mão e diz, vem. Vem andar comigo, andar sobre as águas. Vem andar pela palavra, vem andar pelo Espírito. Vem andar pela fé. Vem. E ele vai. Isso para mim, essa vontade de imitar Jesus, é lindo demais. Querer ser como ele é. Paulo imitou Jesus e aí ele via os discípulos dele, de Paulo, querendo também imitar. Depois me imitem, porque eu já estou imitando a Cristo. Segue meus imitadores, porque também eu sou de Cristo. Pedro nunca tinha feito um milagre, mas ele tinha vontade de imitar Jesus, de fazer milagres. Aí chega um dia que ele vai orar, sempre por trás de uma oração é um milagre. Aí ele vai lá para o templo orar, chama João, chama Tiago e vai orar. Aí quando ele vai passando pela porta formosa, tem um paralítico, bem paralítico. Ele olha para ele e há um discurso espiritual, discurso da fé. O paralítico pede esmola, estende a mão, aquele gesto que você conhece, aquela ajuda que não resolve. Aí Pedro diz isso. Chegou meu dia de imitar Jesus. Olha para o homem e eu creio que o olhar expressa o mesmo amor, a mesma vontade. Não era um outro sentimento, a não ser eu quero ver esse cara andando, aleluia. Eu também quero ver a igreja andando. Ele disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Porque eu aprendi a aerodinâmica da fé lá na Galileia, lá no mar. E agora eu uso aqui. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em um nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. O resto você sabe. Aquela porta formosa perdeu um mendigo e aquele culto ganhou um adorador. Eu vejo isso muito bonito na vida de Pedro, uma vontade que pode ser transferida a toda a igreja, vontade de fazer como Jesus faz. Vontade de ser como Jesus é. Vontade de alcançar as pessoas como Jesus alcança. Aleluia. E por último, o que eu vejo em Pedro é que é possível ir além daquilo que nos prende, que nos é impossível. Pedro, ele tinha uma larga experiência com o mar, com o vento, com onda, com pesca, com redes. E ele sabia uma lei. A rede de pesca, ele pescava com a rede de arrasto, daquelas que fazem um semicírculo em torno da água, e vai se fechando para prender numa gaiola, como numa gaiola, os peixes. E que essa rede, ela tem algo muito leve que fica acima, lhe sustentando sobre as águas. Hoje, isopor, naquele tempo, madeira leve. E algo muito pesado que puxa a rede para baixo. Então, uma parte que é leve segura em cima, uma parte pesada puxa para baixo e a rede fica esticada na vertical e vira uma cerca. Então, Pedro sabia, no seu limite de homem, na sua compreensão de bom pescador, que o que é pesado afunda e o que é leve flutua. Quando ele viu Jesus andando sobre as águas, quebrou uma lei, essa lei natural de Pedro, de agir só pelo que ele conhecia, de afundar e flutuar. E ele agora sabia que era possível aquilo que é leve afundar e aquilo que é pesado flutuar. Na mão de Jesus tudo é possível. Nada é impossível ao Deus Todo-Poderoso, que não conhece a palavra impossível. Eu estou dizendo isso porque a gente tem um engasgo, um engancho de querer agir só até onde a compreensão dá. E tem horas que só dá para você pescar com a rede
de chumbada e isopor. Mas nesta noite o Senhor está falando de uma província que está lá à frente, que representa o teu sonho, o teu plano, a vontade de Deus, e que é preciso que se vença esse obstáculo que se opõe, e que é preciso saber flutuar, criar, aliás, usar uma nova lei criada, a lei da fé, a aerodinâmica da fé, para chegar onde Deus quer que você chegue. Essa palavra e esse texto me desafia a não parar onde estou, mas de avançar em busca daquilo que Deus declinou. Então, hoje é uma noite para você descobrir que é possível viver pela fé, além do conhecimento, além da lógica, além da razão, além daquilo que você já experimentou. O grande gargalo é querer viver só por aquilo que sabe que já experimentou. O grande convite do Espírito Santo hoje é você experimentar aquilo que Deus reservou para você. Isso só vem com a entrega. Lá naquela província houve grandes milagres, grandes obras. Glória a Deus, aleluia. O inimigo foi vencido, os obstáculos foram transpassados, mas tudo começou lá naquele cantinho solitário, com os dois joelhos no chão, o Senhor sendo revestido de poder e glória para vencer a fúria das águas. Essa era a mensagem que eu queria nesta noite trazer para você, e a minha oração para que o Senhor nos leve contra as ondas, contra o vento, só pela força, pela garantia da força que Ele nos dá, pela unção que Ele derrama sobre mim e sobre você.